Sabe quando a gente monta um projeto com Arduino, passa horas programando e no final nada funciona? Pois é, hoje vamos falar de um único passo, que pode economizar todo esse estresse. E o mais importante, é algo para se fazer antes de escrever a lógica principal do seu programa. Olha, essa pergunta é clássica. Quem nunca passou por isso, né? A montagem parece certinha, o código também, mas na hora de ligar, alguma coisa dá errado. É um sentimento que todo mundo que mexe com eletrônica conhece bem. E é aí que o pesadelo começa. Horas e horas caçando um bug que parece invisível. A gente checa fio por fio, conexão por conexão, linha de código por linha de código e a empolgação vai embora. Mas e se eu disser que existe um jeito bem mais inteligente de evitar tudo isso? Para a gente entender isso na prática, vamos usar um exemplo bem comum, a construção de um data logger. Basicamente, um aparelhinho que vai gravar dados de temperatura e umidade num cartão SD. E o que a gente precisa para isso? Bom, temos um sensor de temperatura e umidade, um leitor de cartão SD, uns 3 LEDs para indicar o status, um botão e, claro, o Arduino. Parece até um projeto simples, mas a verdade é que cada um desses componentes é um ponto onde as coisas podem dar errado. E é aqui que entra o pulo do gato, a ideia que muda completamente o jogo. O passo mais crucial não é sair escrevendo o código final que junta tudo. Não. É testar de forma sistemática cada componente sozinho, um de cada vez. A gente chama isso de mentalidade teste primeiro. Pense nela como um jeito mais profissional e muito mais eficiente de trabalhar. Você garante que a sua base, o hardware, está funcionando 100% antes de sequer pensar em como as peças vão conversar entre si. E essa mentalidade começa até nos detalhes do código. Por exemplo, em vez de usar números soltos como Digital Write Set, High, que ninguém sabe o que significa daqui a uma semana, a gente define nomes. Olha a diferença. #define, pino sensor set. Fica muito mais claro, mais fácil de ler e principalmente de consertar se algo estiver errado. Beleza, vamos botar a mão na massa então e ver como isso funciona. Vamos começar com o básico do básico, o botão e os LEDs. O esquema aqui é bem simples. A gente vai escrever um programinha de teste bem pequeno, sem complicação. O único objetivo é verificar duas coisas. O botão está funcionando e cada LED individualmente acende quando deveria. Testando um por um, a gente tem certeza absoluta de que a fiação de cada um está correta. E essa frase aqui, olha, resume tudo perfeitamente. A cada teste que dá certo, a gente vai construindo a confiança de que a parte física do projeto está impecável. E isso elimina um monte de dor de cabeça lá na frente. Tá legal. Mas e aquelas partes mais chatinhas, tipo sensores, módulos de SD card, que precisam de bibliotecas para funcionar? Bom, o princípio é exatamente o mesmo. A boa notícia é que, para esses módulos, alguém já fez o trabalho pesado para a gente. Quem escreveu a biblioteca. O segredo é simplesmente usar os exemplos que vêm com ela. Você só precisa instalar a biblioteca, abrir o sketch de exemplo, mudar o número do pino para bater com o seu circuito e pronto. E o retorno é na hora. O monitor serial vira seu melhor amigo aqui. Se aparecer uma mensagem de erro, tipo falha ao ler o sensor, você já sabe, o problema é 100% físico. Um fio solto, um pino errado. Agora, se os dados de temperatura e umidade aparecerem bonitinho, bingo! O componente e a sua fiação estão perfeitos. E o legal é que essa lógica funciona para tudo. Para o leitor de cartão SD é a mesmíssima coisa. Abre o sketch de exemplo dele, ajusta o pino de conexão, carrega o código e vê se ele consegue criar um arquivo no cartão. Simples assim. E aí, depois de tudo isso, vem a melhor parte, a recompensa. Porque agora, com cada pecinha testada e confirmada, montar o programa final deixa de ser uma caça aos fantasmas e vira quase uma montagem de blocos de Lego. Pensa só que maravilha! Você não precisa começar do zero. Todo aquele código dos mini-testes já funciona. É só uma questão de copiar as partes importantes de cada um, os includes das bibliotecas, as inicializações, os comandos que leem o sensor e colar tudo junto no seu programa principal. Isso muda o jogo completamente. A gente não fica mais naquela loucura de tentar adivinhar se o problema é no código ou no hardware. A parte do hardware já foi validada. O foco agora é 100% na lógica, em fazer esses componentes que já sabemos que funcionam interagirem do jeito certo. Então fica a reflexão. No próximo projeto, a primeira pergunta não tem que ser como eu vou programar isso tudo junto. A pergunta certa é qual vai ser o primeiro componente que eu vou testar. Adotar essa forma de pensar não só poupa um tempo absurdo, mas deixa todo o processo de criar algo novo muito mais rápido, mais seguro e, sinceramente, muito mais divertido.